Fala campeão de vendas, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, quem está aqui é Júnior Mesquita, o seu treinador por um dia, e espero contribuir com esse conteúdo para que fortaleça os seus argumentos de persuasão, as suas habilidades de comunicação e fechamento de vendas. E uma das maneiras que tem, hoje o ChatGPT até ajuda bastante, mas você pode criar o seu histórico aí desses argumentos persuasivos para que possa influenciar o seu cliente na decisão de compra. E uma das coisas muito importantes, nós profissionais de vendas, com muito orgulho de saber que não estamos vendendo produto, estamos vendendo uma transformação, um resultado para a pessoa, e que ela não precisa comprar somente porque você precisa vender, e sim porque a entrega será extraordinária, porque algo de valor será entregue e que a pessoa vai perceber esse valor no momento que ela estiver usando aquilo da melhor maneira possível. Uma das técnicas de vendas mais poderosas você viu que é através do Quality, para vender um programa, um produto de ticket médio ou de ticket alto, e que você precisa mexer nas dores e no desejo do seu cliente, do seu público-alvo. Porém, quando nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, é algo muito maior, que você sai da esfera de vendedor, vendedora, e percebe que você está levando uma transformação tão profunda para uma pessoa, de uma mudança tão significativa na vida de uma pessoa, que você passa a ser um anjo, uma pessoa de luz que traz clareza, traz uma transformação tão profunda para essa pessoa que vive nesse estado de dor. E nós percebemos que é muito mais do que vendas. Tenha certeza, você vem como uma pessoa para mudar as dores mais profundas do ser humano e trazer clareza e transformação para a vida dela. Imagina uma pessoa que tem um problema familiar, por exemplo, com o pai, e que você consegue, através do desenvolvimento pessoal, ela desenvolver essas habilidades, ressignificar, trabalhar perdão e perceber que esse tempo foi tão perdido e que essa presença no planeta Terra é tão curta para tanta coisa que precisamos resolver. E no momento que a gente resolve aquilo, qual o peso, qual o sentimento que nasce dentro da gente de se tornar um ser humano melhor. Então perceba que é muito mais do que uma venda. A pessoa que tem um problema financeiro, que de repente vai ser identificado lá quais são os padrões, quais são os códigos que ela tem para a riqueza, o modelo dos judeus para o enriquecimento, seguir uma lógica que nós não aprendemos numa faculdade, não aprendemos em casa com nossos pais, não aprendemos com o nosso povo a construir riquezas como os judeus fizeram. E perceber que tem bloqueios emocionais que estão impedindo que isso aconteça, porque normalmente existem padrões sistêmicos e por honra e respeito a essa família, a essa hierarquia, de forma inconsciente repetimos o mesmo padrão, gerando dúvidas, incertezas e medos irracionais que geram a pessoa entrar no processo de autossabotagem financeiramente. Então perceba que mudar isso muda tudo na vida de um ser humano, porque é muito mais do que uma venda. Eu tive a experiência de fazer uma palestra e fizemos algumas dinâmicas com professores, com 95 professores. Imagina numa classe que é de acadêmicos, você vê uma pessoa no final de uma palestra, não foi nenhum curso, que fizemos algumas dinâmicas e a pessoa vê: Júnior, somente com essa prática que você me ensinou, que fez nessa dinâmica em grupo, deu para eu destravar o que estava impedindo. E eu percebi com simplicidade, com facilidade, como dar o próximo passo, como agir na direção certa e o que está por vir, como fazer isso com sabedoria. Você não tem ideia como você me ajudou a mostrar esse caminho com tanta simplicidade. Então imagina quem está em uma classe acadêmica, de professores, que todo ser humano, por mais que ele tenha habilidades e estejam em um ambiente que é de educação, todos nós seres humanos precisamos evoluir e tem algo que falta. E que o que falta na gente, Deus completa, e através de nós, sendo instrumentos de Deus, podemos levar essa mensagem para outras pessoas e que tragam luz. Então perceba que servir ao próximo é a nossa missão e o nosso propósito. Tá? Então, por exemplo,
As pessoas que vão adquirir um programa de desenvolvimento pessoal, normalmente ela tem incerteza financeira. É uma das dores. A capacidade de pagar o programa e a percepção de um custo alto. Porém, tem a relação preço e valor. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está vivenciando ciclos financeiros de derrota durante anos, que isso prejudica o seu casamento, prejudica as suas relações com o filho, de querer presentear, de realizar sonhos, de pagar um plano de saúde melhor para o seu filho, de trazer essa segurança para a casa, né, como provedor da renda, como um papel do homem, né, de estar presente não só financeiramente, mas ter o tempo de qualidade, de saber que você está fazendo o seu melhor ali pela sua família, pelos seus entes queridos. Então, você percebe que trazer essa força, né, essa confiança, trazia uma mudança muito duradoura e muito transformadora na vida de qualquer pessoa. Tá? A pessoa dizer que falta tempo, né? Sentir que não tem tempo suficiente para se dedicar ao programa. Aí você pega, quando é que você vai ter tempo para cuidar de você? Para não repetir os ciclos que estão te sabotando, em uma rotina que está te trazendo dor e sofrimento ao longo de anos. E aí você percebe que você tem como mexer nessa dor. Tá? Desconhecimento. Não entender completamente o programa, como funciona e quais são os benefícios. Quando você usa o Quality, você percebe que os pilares da vida de um ser humano que são comprometidos e que todo ser humano é sistêmico, que uma coisa afeta a outra. Então, o problema financeiro afeta o casamento, afeta a relação com os filhos, afeta a sua parte emocional com as preocupações do dia a dia, com o pagamento das contas e o orçamento familiar. Então perceba que isso afeta a autoestima da pessoa, que ela precisa gerar o resultado e que ela se sinta respeitado, amado e honrado pelos seus entes queridos. Então perceba que afeta várias áreas, não é só a área financeira que compromete. Então, por exemplo, resultados tangíveis. A pessoa tem o medo que o programa não forneça os resultados concretos. Como é que isso não pode acontecer? Tem uma maneira disso acontecer, de não ter o resultado. Basta a pessoa não seguir o método, basta não fazer o exercício, basta ignorar as orientações do mentor e basta ela não querer a mudança. Por quê? Você não tem como mudar uma pessoa que não quer a mudança. Então, você trabalhando essas dores, você vai ver. Você quer ou não quer o resultado? Então, a pessoa, eu quero. Então, se você quer o resultado, ela vai acontecer. O que acontece na prática? Esse medo da mudança, porque a pessoa prefere se manter no estado limitado do que ter uma mudança que ela vai ter que dedicar esforço e energia. O cérebro humano é inteligente, uma maneira de poupar energia é manter o padrão. Só que se esse padrão te limita, você não muda. E se você não muda, você não traz novos resultados. Então, construir novos hábitos, hábitos emocionalmente saudáveis, hábitos que lhe tragam produtividade, foco, disciplina, resultado, você vai precisar mudar os padrões da sua vida. Então, a pessoa que não quer mudança, não tem jeito, nem reza braba que cure. Entendeu? Então, vamos lá. Autossabotagem, medo de não ser capaz de seguir o programa até o fim. Você sabe que você vai até o fim. Ou você vai comigo até depois do fim. Porque o nosso mentor Júnior Mesquita é um cara imparável. Nada vai fazer ele parar e muito menos você. Então, quando você sentir que não está conseguindo, venha, peça ajuda. Quando a pessoa tem a humildade, ela vence o orgulho, o ego, a vaidade, ela aceita um ombro amigo, aceita a pessoa que vai te trazer para o próximo nível. E assim tem que ser feito. Busque, dentro desse contágio social, dentro desse grupo que está buscando mudanças, estar num ambiente que lhe traga o resultado. Porque, de repente, os seus maiores sabotadores estão dentro de casa. As pessoas que não querem que você mude, que você seja melhor nesse aspecto, que esteja tendo uma mudança significativa. E para honrar e ser fiel a esse sistema familiar, essas pessoas que você ama, você prefere manter nesse processo de autossabotagem. Então você vai ver que tem muitos argumentos para você utilizar para poder ter esse resultado. Experiências negativas do passado. As experiências negativas, claro que são registros traumáticos, que a pessoa termina gerando uma dor e uma maneira de botar o pé na porta, né? Então a maneira de você dizer agora vai ser tudo diferente. Certamente você não estava pronta para receber isso,
para chegar para você e agora chegou. Se está chegando para você é porque esse é o momento. Então, acredite, confie. Eu estou com você até depois do fim. Nós vamos vencer isso juntos. E aí você mostra que você pode estar com ela dentro do processo, que não é só uma venda. É um processo de relacionamento e de acompanhamento de uma pessoa que quer ver a vitória do outro. Pressão social, medo do julgamento dos amigos, familiares. Isso passa a ser comum. Porém, se seus amigos e familiares não têm o método, não têm a estratégia, não têm o conhecimento que vai te levar para o próximo nível, você vai continuar com eles ou você vai procurar as pessoas que possam te proporcionar isso? É uma pergunta. As perguntas poderosas de sabedoria, quando você vê no próprio Salomão, né, o homem mais rico que já existiu, você vai ver as habilidades de fazer pergunta vai te trazer uma técnica de comunicação e de persuasão muito maior. Porque aí você devolve para a pessoa a pergunta. Então, se você está no meio de pessoas que não te levaram o resultado que você está buscando, eu não estou dizendo para você deixar de amar. Eu não estou dizendo para você deixar de andar com as pessoas. Eu estou te dizendo que você precisa gerar novas conexões, gerar novos relacionamentos que tragam pessoas que possam te levar a esse resultado que você busca. Porque se você não conseguiu até hoje, é porque essas pessoas não vão te trazer essa resposta. Entendeu? Então, desconforto com a mudança. Toda mudança vai haver um desconforto. Isso é natural. Porém, vai te trazer ganhos. E aí você escolhe. Você quer ficar na versão do passado 1.0 ou ver sua versão 2.0, que você pode melhorar tudo na sua vida pessoal e profissional. Tá? Falta de apoio. É muito comum você não ter apoio. Por quê? Dentro de um sistema familiar, você é a média das pessoas que você mais convive. E normalmente nós convivemos mais com os nossos familiares e nosso ciclo de amigos. Então, se você está dentro dessa família, por honra, respeito e amor, de uma maneira inconsciente, você não quer mudar os padrões, porque você sabe que você será excluído ou você vai se excluir. Por quê? Porque você vai ter que buscar informações e conhecimento de outras pessoas e que pensam e agem diferente dessas pessoas que você mais ama. Porém, se você não está conseguindo resultado, então é muito comum a gente pedir aconselhamento para uma pessoa que nós amamos. Porém, muitas vezes as pessoas que nós não nos amamos, elas vão falar coisas doces, amorosas para nos proteger. E as pessoas que têm o conhecimento que nós vivenciamos, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, eu vivencio, eu experimentei, eu tive dor, tive conflito. A parte financeira, eu li 70 livros de finanças, eu vivenciei todas essas experiências de dor também, de mudanças de comportamento, de hábitos de consumo, hábitos comportamentais que estavam me levando à sabotagem, algo que eu precisava mudar na minha vida. E essas pessoas que têm resultados grandiosos me mostraram que eu tenho que seguir um modelo e eu queria construir esses novos hábitos com mudanças duradouras para que haja esse resultado tão desejado. Então você percebe que certamente você não vai ter o apoio. Se você não tem o apoio dos seus familiares, das pessoas que você ama, você tenha certeza que aqui você vai ter o apoio porque o nosso mentor, o nosso grupo de pessoas vão apoiar para que haja essa mudança com você e com a gente. Beleza? Então os desejos, trabalhar desejo e dor, que é o processo de transformação. Então todas as vezes, você quer ou não quer crescer? Desejo de desenvolver. As pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, elas querem crescer, elas querem romper. E a prosperidade, como muitos falam de uma maneira que fosse a prosperidade somente financeira, não. A prosperidade é um crescimento, é uma ruptura para que haja uma mudança. E isso acontece com mudanças de hábitos, mudanças de habilidades, mudanças de comportamentos, para que tenha um entendimento maior. Esses desejos trabalhar autoconfiança, porque se você não tem o apoio das pessoas que você ama, dos seus amigos, familiares, seus entes queridos, e trabalhando essa autoconfiança vai te trazer resultados jamais alcançados. Então tenha certeza que tudo melhora. A melhoria na carreira, de repente a pessoa trabalhando somente a autoconfiança. Eu atendi uma pessoa que ela viu isso. O que é que ela agia no passado que gerou a demissão? E ela percebeu através do perfil comportamental, através da análise do caráter que ela tem, descobrir quais são os seus padrões do seu sistema
E quando ela percebeu que ela poderia mudar aquilo, que é como ela se comporta, como ela age, ela traz uma figura que de repente não é sua essência, foi uma máscara criada para se proteger. E que hoje ela fazendo uma entrevista de emprego, ela já sabendo quais são os seus sabotadores, ela se passa mais confiança. Ela passa mais confiança e ela tem mais segurança na sua fala, no seu corpo. Porque nós nos comunicamos não somente com a voz, nós nos comunicamos com as nossas expressões faciais, com o nosso corpo, porque essa comunicação expressa o que nós sentimos e isso transmite com muito mais confiança quando nós estamos seguros das nossas emoções. Equilíbrio da vida pessoal e profissional. Essas pessoas têm esse desejo de aprender e gerenciar o tempo, as responsabilidades. Saúde e bem-estar, ela está bem, que é isso aí. O equilíbrio entre saúde física, emocional e espiritual. Corpo, mente e alma sendo trabalhada. Relacionamentos melhores, você saber que você está bem com você, feliz da vida e que você resolve conflitos com mais simplicidade, sem precisar ferir, sem precisar ofender, magoar ou guardar sentimento ou ressentimento, viver sofrendo durante anos por conta de uma pessoa que, normalmente, uma pessoa que você não conhece e ela lhe xinga ou lhe distrata, certamente você não vai guardar aquilo por muito tempo. Mas uma pessoa que você ama, que você tem sentimento, você vai guardar aquilo. Por quê? Porque você tem amor por ela. E aquilo foi machucado. O amor machucado se chama ódio. Entendeu? Então, uma pessoa que você não conhece, no máximo você vai sentir uma raiva e depois ela passa. Mas uma pessoa que você ama, você vai sentir ódio, você vai ter ressentimento, você vai alimentar essa dor e que isso precisa ser ressignificado. Então perceba no desenvolvimento pessoal que as curas acontecem através do programa de ressignificação de crenças, de sentimentos que podem ser mudados e ressignificados. Então, propósito e significado, encontrar o maior sentido da vida, alinhando as ações e escolhas pessoais profundas. Então você olha que as pessoas estão buscando isso, se sentir bem, se sentir amadas, se sentir a sua melhor versão, buscando sempre mudanças. E as objeções são essas: tá caro, beleza, quanto custa a sua vida limitada hoje para você ter essa mudança? Eu não tenho tempo, quanto é que você vai ter tempo para cuidar de você e amar você? Ceticismo, será que vai dar certo? Claro que vai dar certo, basta você seguir um mentor, seguir um método, estar em um ambiente que seja positivo, produtivo e próspero. Porque certamente o ambiente que você está não está trazendo esse resultado. Desconhecimento, né? Se a pessoa não entende completamente, você está se sentindo perdida porque você não tem direção. No momento que você tem uma direção, você vai achar o caminho. Autoconfiança, a falta de confiança em você não está no programa, não está no outro, está em você. E quando você trabalha autoconfiança, você vai confiar no outro e perceber que o outro tem como te ajudar. No momento que você não confia em você, você não vai confiar em ninguém. O problema não está no programa, né? Está em você. Venha comigo que eu vou te ensinar a mudar esse padrão. Experiências passadas negativas não diz o seu presente nem o seu futuro. As experiências passadas servem para servir de aprendizado e não de dor e sofrimento. Então venha comigo que você vai mudar esse resultado. Recursos adicionais necessários. A necessidade de materiais, leitura, tecnologia. Aqui nós temos a aula ao vivo, nós temos aula gravada, nós temos o que vai mudar isso, as experiências. Se a pessoa diz que não tem tempo, ela usa o curso gravado, porque ela vai assistir na hora que ela quiser. Então, o EAD ajuda nisso aí. Se ela quer ter uma experiência maior com grupos e vivenciar isso, o plano Prata é excelente, por quê? Porque ela vai assistir a aula ao vivo, ela vai ter a dedicação e o compromisso de estar presente no ambiente de desenvolvimento em grupo e que esse contágio social faz com que ela tenha mudança. Então ela vai ver aquilo ali como trazer uma leitura, um aprendizado, um conhecimento para ela e uma mudança por conta do que está sendo oferecido. Então impacto social. Uma coisa é você saber que você está sozinho nessa jornada, outra coisa é você saber que tem muitas pessoas com o mesmo problema que você, mas estão buscando o mesmo sonho, o mesmo desejo que você. Então você nunca vai estar só, porque Deus nunca te deixou só também, tá? É só você saber que você vai buscar o lugar certo para ter um ambiente de produtividade e resultado. Beleza? Impacto pessoal, vencer o medo da mudança.
a mudança é necessária. Se você não mudar hoje, nada vai mudar. Então já dizia Einstein, não tem como você ter novos resultados agindo do mesmo jeito. Você vai ter que fazer de forma diferente. Então, fazer de forma diferente vai trazer novos resultados. Fazer do mesmo jeito, os resultados são os mesmos. Não tem como esperar nada novo, né? Isso aí é muito simples e explicável. Impacto pessoal. Já falamos, né, sobre mudanças. Tá. Compatibilidade. Se o programa não parece aliar-se com os valores. Se a pessoa, todo ser humano tem uma dor, tem um problema para ser resolvido. E que se ela não está disposta à mudança, essa pessoa certamente não está no momento dela de estar aqui com a gente. Deixa ela viver o problema, sabendo que aqui ela vai encontrar o lugar, a resposta que tanto busca. Percepção de necessidade. Algumas pessoas podem não ver a necessidade de desenvolvimento pessoal. Eu tive essa experiência de fazer o business em uma farmácia. Uma pessoa conhecida do meu pai, que eu conheço há mais de 15 anos, ele disse, eu nunca precisei de terapia, eu nunca precisei de desenvolvimento pessoal, eu sempre resolvi as minhas coisas sempre sozinho. Beleza. Quando você vê uma fala dessa, a pessoa que mais precisa é as que dizem que não precisa. Aí você pega, vem cá, você trabalha aqui sozinho, né? E sua mulher, às vezes, ela está aqui. Nós trabalhamos revezado aqui, eu e minha mulher. Tem vezes que estamos juntos e tem dias que nós revezamos. Quando ela precisa cuidar das coisas de casa, de médico, essas coisas, eu fico aqui sozinho. E por que você nunca contratou um funcionário para trabalhar com você? Aí ele disse, porque de repente, se eu contratar errado, eu vou ter que indenizar essa pessoa, eu vou ter que mandar embora. E se essa pessoa tiver algum deslize, tiver precisando pegar o dinheiro no caixa ou fazer alguma coisa, eu tenho que confiar nela e me decepcionar. Então, se essas pessoas não se adaptar, eu vou ter que indenizá-lo e mandar embora. Então perceba, a pessoa que diz que não precisa, como é que ela está trabalhando sozinho, se ela não confia no outro, se ela não sabe recrutar uma pessoa, se ela não tem como confiar no outro porque ela não tem as habilidades. O problema da confiança está nela ou no outro. Então perceba que ela precisa desenvolver liderança, que ela precisa ter habilidade de gestão, que ela precisa ter uma habilidade de coordenar pessoas, ela precisa de uma habilidade de recrutamento e seleção de forma eficaz e ela precisa distribuir tarefas para que ela não fique sobrecarregada. Aí eu perguntei, você acha que se você ficar doente, quem é que vai abrir a farmácia? Ele, eu vou revezar com minha mulher. E se ela precisar cuidar de você? Aí já fica complicado, mas isso não aconteceu. Beleza, então não precisa acontecer. Precisa a pessoa quebrar o padrão de não confiar em ninguém. Percebe? Então olha o que nós estamos construindo. Todo ser humano ele precisa desenvolver. E o tempo inteiro as pessoas que estão resistindo, e normalmente as pessoas que dizem que não precisam é as que mais precisam. Terapia e essas práticas do desenvolvimento pessoal não é quando a pessoa está em crise, quando tem um luto que não conseguiu superar. Não é quando ela está em um processo de burnout do trabalho, que ela chegou no caos e o corpo está doente e ela precisa cuidar da sua saúde. Não é quando está num processo de divórcio e separação de bens. Não é quando o seu filho já está envolvido com drogas e que você precisa ter um acompanhamento. Então você cuida disso antes para que você tenha as habilidades emocionais, comportamentais e mudar os resultados agora, antes que isso tudo aconteça. Ou quando acontecer, você está preparado para tomar decisões mais assertivas. Então terapia significa amor, desenvolvimento pessoal significa crescimento, tá? E as pessoas só querem tomar decisões no caos. E essa é a maneira de mudar os resultados. Então perceba que todas essas técnicas de trabalhar dores, desejos e objeções são técnicas para você trazer argumentos persuasivos de comunicação e fechamento de vendas utilizando práticas do dia a dia, que você sabe como mudar os resultados porque você tem um método, e o que você traz para a pessoa não é vender um produto, não é ser o vendedor chato, e sim um profissional que está trazendo uma solução de uma transformação que tem valor significativo e duradouro para a vida de um ser humano. Beleza? Então, te espero nos próximos vídeos. Fica com Deus aí. Gratidão aí pelo conhecimento compartilhado. Tchau, tchau.